Olha só o que o Orelha Falhada falou. Maybe at some point I'll talk to him. Right now I'm not. They're treating President Bolsonaro very unfairly. He's a good man. You know, I know him well. I negotiated with him. He was a very tough negotiator, and I can tell you he was a very honest man, and he loved the people of Brazil. He was a very tough guy to negotiate with. I shouldn't like him because he was very tough in negotiation, but he was also very honest. And I know the honest ones, and I know the crooked ones. Será que ele era difícil de negociar? Vem comigo. O que você entende quando você ouve a palavra acordo? Eu entendo que é uma negociação em que duas partes saem felizes dessa negociação. Se a gente observar os acordos feitos entre Brasil e Estados Unidos durante a gestão Bolsonaro, você vai entender que não foi muito bem assim e que Bolsonaro talvez não foi essa pessoa difícil de negociar. Vamos começar pelo Acordo de Alcântara, que foi vendido como uma cooperação tecnológica entre Brasil e Estados Unidos. Só que o que de fato aconteceu nesse momento? Ao invés de cooperação tecnológica, o Brasil cedeu uma parte estratégica que é próxima ali ao Equador para os Estados Unidos fazerem as suas pesquisas, observar várias coisas, sem ter o direito, inclusive, de fiscalizar. Olha só como é que é difícil de negociar com o Bolsonaro. O resultado disso, um dos espaços mais interessantes e mais promissores do mundo para serem lançados os foguetes foi direcionado para os interesses norte-americanos. Pouquíssimo retorno de tecnologia para cá, para o nosso grande fazendão com Wi-Fi. Nesse primeiro acordo, quem saiu ganhando foi os Estados Unidos e o Brasil basicamente só acabou se tornando um grande estacionamento de foguetes. Já em 2021, a gente teve o protocolo de regras comerciais e transparências que visava ali ter mais modernização e atração de investimentos. Só que o que aconteceu de fato? Esse protocolo alinhou o Brasil às exigências dos Estados Unidos sem nenhuma contrapartida, como redução de tarifa, algum tipo de incentivo, algum apoio tecnológico, nada. Nem acesso privilegiado ao mercado eles deram pra gente. Por exemplo, os Estados Unidos não abriu mão de barreiras ao aço, alumínio ou até mesmo a carne brasileira. Então, nesse caso, os Estados Unidos acabaram blindando o seu próprio mercado e ainda garantiram de quebra um ambiente favorável para as empresas deles atuarem aqui dentro e, obviamente, extrair para o Brasil daqui e jogar todos os ganhos e lucratividade para fora. Outro acordo também foi de cooperação e incentivo à defesa, que foi a questão do acordo de pesquisa e desenvolvimento militar que aconteceu. Foi vendido como uma espécie de cooperação em defesa, toma aqui um acesso à tecnologia que a gente está trabalhando. Só que o que aconteceu de fato? Os Estados Unidos reforçaram a sua presença geopolítica na América Latina, enquanto que o Brasil ficou chupando o dedo e não teve acesso a nenhuma tecnologia. Veja só, a gente está aqui usando o nosso exército para poder pintar rodapé e cortar grama. Além de subordinar, obviamente, as políticas de defesa brasileiras aos interesses norte-americanos. Ou seja, a gente virou coadjuvante no nosso próprio território. E o programa Artemis também, grande espaço para o Brasil na corrida espacial. Foi vendido exatamente isso pra gente, né? O Brasil assinou todos os termos propostos pela NASA, sem que haja nenhuma cláusula de transferência real de tecnologia. Ou ao menos envolvimento robusto das instituições brasileiras. Saiu ganhando, obviamente, os Estados Unidos, que ampliou a sua margem de dominação. E a gente ganhou o quê? Um adesivo da NASA para poder colar na janela. Quando Trump diz que Bolsonaro era uma pessoa difícil de negociar, mente que ele tá blefando, porque eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando pra vocês de acordos em que Bolsonaro, muito pelo contrário, foi um parceiro dócil, submisso e disposto a entregar ativos estratégicos do Brasil para a iniciativa privada norte-americana. Durante o período Bolsonaro, a gente teve um Brasil que se ajoelhou em nome de uma parceria ideológica que inclusive foi deixado de canto várias vezes. Um presidente que amava tanto o seu país, a ponto inclusive de vender muitas partes dele para outros países, inclusive colocando a gente em risco aqui dentro. Você lembra disso? Olha só o tanto de refinaria que foi vendida para a iniciativa privada de fora. Faz o L. Quando a gente começa a juntar os fatos e entender o que esses acordos representam pra gente aqui no Brasil, a gente começa a observar que Deus, Pátria e Família nada mais é que um grande disfarce de uma pessoa que está entregando as nossas riquezas, está entregando a nossa soberania para os interesses de lado de fora. Qual é o custo disso? O que essas pessoas estão ganhando de fato para poder servir aos interesses internacionais? Daí eu deixo a pergunta para você, por que a direita quer estreitar laços com os Estados Unidos ao invés de fortalecer a nossa própria indústria interna, fortalecer o nosso comércio, fortalecer a nossa economia e operar basicamente para que a gente deixe de ser país subdesenvolvido que depende
depende do poder externo, que depende da influência externa e principalmente para que a gente possa ter autonomia nas nossas decisões sem precisar ficar dependendo ou refém do cenário externo. E obviamente que a direita brasileira está ganhando bastante com isso. E é aí que entra a minha pergunta principal. Quem está ganhando com essa servidão aos Estados Unidos, o quanto estão ganhando e até quando vai durar esse teatrinho que estão tentando colocar agora, emplacar agora pra gente, falando que eles não têm culpa de nada, muito pelo contrário, que eles serão os salvadores que negociarão com o Trump. Ao passo que há pouco tempo atrás eles estavam pedindo punição pro Brasil por uma pseudo-injustiça, de acordo com o que eles achavam. Comenta aqui o que você acha e compartilha com mais pessoas também. Um beijo no coração e até a próxima.